Olá, bom dia. Estou preparando aqui, fixando o tema de hoje. Ei, Marcela, Amanda, Val, deixa a live ligada, finge que é podcast, que hoje a gente vai conversar com o Thiago Taton sobre um tema que geralmente gera muita dúvida. Mindfulness é meditação? A gente vai discutir isso. Fica aí. Daqui a pouco o Thiago tá entrando. Tô só esperando ele entrar. Meus óculos estão um pouco quebrados. Não me julguem muito não, só um pouco. Mas daqui a pouco os óculos ok estão chegando. Acho que agora tá indo o convite para todos os seguidores desta página. Olá, Alice, Thiago já entrou, Marcos. Bom, meu pessoal, deixa eu explicar pra vocês o que é que motivou essa live de hoje. Na verdade, essa é uma discussão que a gente, que é instrutor, geralmente tem bastante, né? Com a relação entre mindfulness e meditação. Também a gente discute isso muito no campo da psicologia, principalmente no campo das terapias contextuais. E Thiago, ele vai falar melhor, mas Thiago, ele tem uma pesquisa interessante nesse aspecto, sobre a relação entre o mindfulness secular, o mindfulness milenar, mas ele é muito melhor do que eu para falar disso, então vamos chamar Thiago aqui. Bom dia! Tô me ouvindo? Saravá. Axé. Mucuyu. E aí, Tem tá até te ouvindo campanha de bem? folha aqui em cima. Legal. Bom. Tudo bem? Tudo bem por aí? Como é que tá? Aqui tá um dia feio aqui em Porto Alegre, viu? Tá Pra feio? variar. Barbaridade. Ai, querida, aqui tá maravilhoso. Sinto lhe Eu dizer. imagino. A Bahia é linda, né? Fazer o quê, né? Aqui é bonito também, mas aqui é essa época do ano, meu. Fica esse tempo assim, vento, parece que você tá, sei lá, em algum lugar do norte da Inglaterra perdido, assim. O Rio Grande do Sul é lindo, Porto Alegre é lindo, mas o tempo, meu, aqui é catastrófico, assim. Ontem choveu aqui horrores. Essa madrugada choveu horrores, mas já tá sol. Ai, coisa bonita. E a praia tá logo próximo de você. Tá bem próximo. É, Mas coisa não linda. tá indo, né? Não fazer uma aglomeração. Pra não Exatamente. dar uma, né, de outros estados aqui do litoral do Brasil que estão lotando as praias e aumentando os casos de... Mas O nada pessoal não tá contra. respeitando o isolamento, né? Isso aí é sem vergonhice. Thiago, se você soubesse o quanto que essa voz é gatilho pra mim, vai perder 10 É. seguidores aqui agora. A gente vai perder esse poder. Essa voz é É, não, gatilho. esquece essa voz. Esquece ela, esquece que essa voz Ó, entrou. mas vamos lá. Deixa eu lhe contar Ah, porque eu quis fazer essa live. Pra você pode ser óbvio, né? Mas acho que vai ficar sim. mais claro para as pessoas também. Tem o pessoal dando oi aí, ó. O pessoal de Porto Alegre. É, o Guilherme, Pedrão aí, de Pedro. Instituto Mindfulness de Brasília, o Gui, são os alunos da formação, tem vários alunos aí Ah, da que bom. formação, um monte de gente entrando. É. O Fernanda. pessoal vai entrando aos pouquinhos, vai vendo a gente piscando ali no alto ali. Sejam todos O bem-vindos. Valentim tá fazendo live junto com a gente, o Valentim. Então, é Já isso, né? mandei um abraço pra ele já. Foi? Você passou lá na live dele? Passei. Ó, gente, se ficar muito chato aqui, vocês saiam e vão na do Valentim, que é legal também, viu? Valentim é muito Valentim do legal. Instituto Cultivo do México. Então, se ficar muito chato aqui, vocês saem, vão na do Valentim. Ou fica Teve uma... saindo e entrando, igual congresso, que você vai pra uma sala, você vê uma palestra, você fala, ah, tá um saco isso aqui. Aí vai pra outra sala e fala, ah, agora já ficou chato isso aqui, eu vou voltar pra lá, assim. Quem nunca, Pessoa né? ansiosa em congresso. Sentar na beiradinha da porta ali, sentar na porta da sala, perto da porta, É. pra qualquer coisa. Se você não gostar, a gente dá uma Ah, escapada ali. Monjichim! Gachô, Monjichim! Lucas, super-homem da nossa Lucas. formação, Lucas. Bem-vindo, Monjichim, prazer você aqui. Thiago, sabe quando é que eu te conheci? Eu não sei se você lembra. Você No já Mente contei isso. Aberta, talvez, no Unifesp, Não né? foi no Mente Aberta, foi no congresso do Mente Aberta. Não? No Congresso? Foi em 2017, se eu não me engano. Eu tava falando Fotos. bobagem, eu tava Tava. bêbado, alguma coisa assim. Você tava com um Falando terno de bobagem. veludo com um cetim vermelho por dentro. Nossa, que breguice, cara. Já era Que suficiente horror. problemático.
Mano do céu. E você estava fazendo uma fala, e aí me corrija se eu não lembrar direito o que é o tema, mas você estava fazendo uma fala sobre a diferença entre o mindfulness secular e o mindfulness milenar, ou as práticas da tradição, enfim. E Uhum, você falou uma coisa que me impactou muito. Você fez a linha do tempo uhum, e falou assim, ó, tá tudo bem, não tem que ganhar do outro, você tem que se localizar enquanto instrutor, seja você vindo da tradição ou não. E foi um congresso que tinha pessoas da tradição, né? Eu lembro disso. uhum, O encontro, né? O uhum, meeting. E você dizia, tá tudo bem, você só precisa ser honesto com você mesmo e honesto com seus alunos de mindfulness, né? Para dizer para eles de onde uhum, você vem, qual recorte até teórico, técnico, da sua própria prática, né? Para deixar claro para as pessoas de onde é que você está vindo. Aquilo ali me deu uma luz muito grande, né? Foi muito tranquilo para mim, porque eu venho da tradição, ó, ato falho. Venho da uhum, ciência no sentido das terapias contextuais, né? Venho da clínica para os grupos. Mas quando eu comecei uhum, as formações, a fazer os encontros, né? Que eu ia para a mente aberta e tal, eu começava a entrar em contato com outras pessoas, outros estilos de vida, outros tipos de prática. E aquilo ia mexendo na minha cabeça. Quando eu vi a sua fala, foi bem tranquilo para mim. Fora isso, é uma discussão que vem, eu acho que tem texto do Bishop, é de 2004, se eu não me engano, né? um Que artigo fala assim, científico, né? uma tentativa de operacionalização do termo, da prática de mindfulness, do termo. O Reis também, né? Tenta fazer isso Uhum, para entender o que é. Ou seja, se a gente precisa da meditação para ensinar mindfulness. A reflexão é exatamente essa, né? Eu acho que o texto uhum, mindfulness sem acréscimos desnecessários e por aí vai. Ou seja, é uma discussão que dentro da ciência existe, né? Dentro da uhum, prática da psicologia existe. Então, eu sei que você está há muitos anos tentando uhum. entender e localizar essas experiências diferentes aí. Meu Fala as doutorado tuas. foi sobre isso, Apresente na aí pro real, né? pessoal, pra quem não lhe conhece, mas acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de você aqui, porque afinal de contas eu fico o quê? Puxando o saco, né? Não, mas é que meu doutorado foi sobre isso, né? E é uma Pois é. tese pública disponível, né? Então, assim, ó, se qualquer pessoa aqui, feliz ou infelizmente, ó, o Matheus, manda ele trabalhar, fala que ele tem um monte de Matheus. coisa para corrigir. É, vai trabalhar, Matheus, fica assistindo live não. Você tem que fazer várias correções da formação. É Ó, o porque está gigante acontecendo aí a entrou. formação agora do BMT, eu estou participando do Isso, módulo intermediário. muito Amanhã bem, tem aula é com isso. Clarissa e quinta tem com Matheus. Isso, as práticas de embodiment, né? Que é quando a gente vai viver o mindfulness no corpo mesmo. Mas enfim, se você escrever no Google mindfulness, ô Ana, se você quiser escrever isso aí, o problema é que é umas palavras em inglês meio estranhas. É Boundaries Between Religion and Science. Eu escrevi minha tese de doutorado em inglês, porque é meio que a língua oficial da ciência, né? Por um lado, isso é bom, por outro lado, é ruim porque dificulta a acessibilidade das pessoas do Brasil na leitura, né? Mas a minha tese ela é pública, ela foi paga com o seu dinheiro, com o dinheiro das pessoas que estão escutando aqui, com o meu dinheiro também, de todo mundo. Então é importante que todas as pessoas tenham acesso. Na minha tese tem esse mapa que você está falando aí, tá? É gratuito esse mapa, só seja uma pessoa digna. Eu brinco com as pessoas e cita o mapa, né? Cita a tese quando você usar o mapa. Que às vezes eu vejo esse mapa por aí em vídeos do YouTube. O que você pode fazer é gentil da parte de quem utiliza o material citar a fonte. Então, a minha tese de doutorado chama Mindfulness. Tem essa palavra em inglês que é esquisita, que chama boundaries, que significa limites, tá? Escreve boundaries, tá? Boundaries between religion and science, que é entre ciência e religião. Mindfulness, boundaries between. Se você colocar, vai sair o banco de teses da URGS e você tem acesso à minha tese. Ela está em inglês, né? Tem a contribuição, ela tem 4 ou 5 artigos. O primeiro artigo é sobre essa parte histórica aí, Ana, das relações entre ciência e religião, mindfulness é meditação ou não. Mas para a gente falar sobre isso assim do direto ao ponto, sem muitas delongas, tecnicamente chamar mindfulness, afirmar que mindfulness é meditação, é um tipo de meditação, está absolutamente errado, né? Assim, tecnicamente, de maneira técnica e fria, falar que mindfulness, afirmar mindfulness é um tipo de meditação, ou mindfulness é meditação, isso não só está completamente errado, como isso, por exemplo, joga todo o trabalho da Ellen Langer, por exemplo, no lixo.
Então você pega uma mulher, uma cientista, primeira professora mulher de psicologia na Universidade de Harvard, uma das maiores psicólogas sociais dos últimos 30 anos. O trabalho dela só sobre mindfulness. O trabalho dela é 100% sobre mindfulness. E não toca em meditação em nenhum momento. Em nenhum momento. Então, se a gente... Você lembra como é que escreve o nome dela, Ana? Se você quiser escrever aí nos comentários, sei lá, vale a pena, pessoal. Langer, né? Ellen, eu sempre fico na dúvida se o Ellen dela é com 2 L's ou é com L só. Eu sempre fico na dúvida. Mas aí você... enfim, é o Ellen com 2 L's ou com L só. Eu consegui escrever errado. Nossa, você escreveu Lager, que é um tipo de cerveja, não tem problema. É Langer, né? Mas tudo bem, tem um N aí, não tem problema. Pronto. Essa mulher brilhante é uma psicóloga e o trabalho dela foi todo sobre mindfulness, de uma perspectiva de mindfulness enquanto um processo, vamos chamar de um processo psicológico, uma experiência psicológica atencional, tá? Ou seja, se a gente pensar na palavra mindful, no adjetivo do inglês, Ana, mindful é um adjetivo da língua inglesa, simplesmente, que significa atento. É uma palavra que ela é usada no inglês sem nenhuma conotação religiosa ou meditativa. Eu sempre uso o exemplo que é como se você fosse nos Estados Unidos ou na Inglaterra e você falasse com o inglês assim, o tempo tivesse feio, tá sempre feio por lá mesmo na Inglaterra, você fala assim, ó, did you notice that it will rain? Você percebe que vai chover, aí a pessoa olha para o céu e fala assim, eu estou mindful of it. Eu estou sabendo disso, eu sei disso, eu percebo isso. Então, mindful, de onde vem o substantivo mindfulness, e a substantivação do adjetivo mindful, é só uma palavra. Primeira coisa que é só uma palavra, é uma substantivação da palavra atento. Então é como se fosse assim, atentividade, como se a gente tentasse substantivar esse adjetivo. Atenciosidade, sei lá, atentividade. Então, primeiro que a palavra mindful e o substantivo mindfulness não é necessariamente ligado à meditação nem religião, é só uma palavra da língua inglesa. E o trabalho da Ellen Langer, ela parte da premissa desse estado de atentividade. E ela começa a trabalhar mindfulness a partir do oposto, né, que é o mindlessness. Tem Desatenção, uma coisa no que é a livro marca da nossa experiência. que ela tenta... parece que a pesquisa dela, ou a pergunta dela, e você sabe mais do que eu, mas era assim... no que as pessoas estão pensando quando elas fazem o que elas fazem, né? A preocupação dela eram comportamentos mais de estereótipo, né? Comportamentos, né? Culturais que se repetem. Ela queria entender isso. E a resposta que ela encontra é em nada. Eles não estavam pensando em nada. Na verdade, não é que não estavam pensando em nada, né? Mas muitas vezes a gente repete comportamentos nesse estado de desatenção, que a gente chama carinhosamente no mundo do mindfulness de piloto automático, né? Ou pouco contato com o momento presente, pouca consciência. É o oposto, né? Isso que é uma marca da nossa experiência. A nossa experiência é marcada por automatismo e desatenção. Então, ela vai ver o quanto isso afeta de maneira negativa tomada de decisão, até envelhecimento. Tem pesquisa dela mostrando a relação entre essa desatenção crônica e envelhecimento, tá? Então, assim, só que ela não fala em meditação em nenhum momento, ela fala de uma experiência viva, psicológica que acontece momento a momento. Se a gente falar que mindfulness é meditação, então a gente, primeira coisa, tem que pegar todo o trabalho da Langer e jogar no lixo, o que seria um absurdo, tá? Segundo, todo o caminho do mindfulness, a Ana, assim, ó, você é psicóloga, eu também, mas para quem não é psicólogo que está nos escutando, toda a história da psicologia, desde o início da sua fundação com o alemão lá, o Wundt, é uma tentativa de entender o que é aquilo que surge na nossa mente. Experiências, quando o Wundt vai falar de experiência imediata, insight, quando o William James, ao mesmo tempo nos Estados Unidos, estava escrevendo os princípios da psicologia, entendendo percepção, quando os psicólogos da Gestalt, não é Gestalt terapia não, a Gestalt enquanto escola de psicologia na Alemanha, estava estudando os processos de percepção, Kurt Kofka, Wolfgang Kohler, os grandes nomes da Gestalt alemã, eles estavam tentando entender esses processos de atenção. Então isso sempre esteve presente na psicologia, sem nenhuma ligação com meditação. Absolutamente nenhuma ligação com meditação. Porém, uma ligação com a experiência interna, que Wundt vai chamar, por exemplo, de introspecção. Então, a psicologia sempre esteve interessada na introspecção, como uma forma de aprendizado, tá?
Por que então que mindfulness ficou com essa coisa da meditação? Fala. A psicologia está interessada na introspecção e em entender esses mecanismos, né? O que acontece dentro da gente, ou seja, o que acontece mentalmente com a gente pode usar várias palavras. E o Uhum. budismo também estava desde O, sempre. o budismo sempre tá, mas as religiões sempre estiveram, né? Não é só o budismo, não, né? Budismo é historicamente 600 anos antes de Cristo, cristianismo, islamismo, hinduísmo, que é anterior ao budismo. As religiões sempre tiveram interessado em estados externos, né? Porém, as religiões não têm nenhum interesse em seguir o método científico. A religião, ela de fato, ela quer falar de um outro tipo de experiência, né? Então, ela vai sim ser metafísica, ela vai sim é, ser o que nós chamamos de irracional, mas não entenda esse irracional do ponto de vista pejorativo, né? O irracional no sentido do valor à emoção, valor à experiência. E na introspecção da psicologia, a gente tinha a ideia de fazer o controle de variáveis dessa experiência interna. Então não era como uma experiência mística, né? Então, infelizmente, nós, profissionais da psicologia, a gente, por exemplo, nunca leu Wundt, nunca leu o pai da psicologia, nunca leu os projetos dele, não sabe. Então ali está todo o cerne e o coração da psicologia. Nas discussões de William James sobre introspecção também. Claro que depois você, como boa psicóloga comportamental, sabe, a gente vai, frente à dificuldade desses estados internos, a gente vai, aos poucos, né, a psicologia vai colocar ênfase, muitas vezes, na questão do comportamento observável. Mas continua-se uma preocupação, uma discussão, a psicologia cognitiva volta, enfim. Mindfulness sempre teve presente. Esse estado de atenção, entender a atenção interna, sempre teve presente com nenhuma ligação com a meditação. Porém, quando o John Kabat-Zinn, que é um biólogo molecular, ele não é nem psicólogo, nem psiquiatra, nem médico, ele, no final dos anos 80, o trabalho da Ellen Langer já estava acontecendo. Quando no final dos anos 80, ele consegue fazer essa união de yoga, de meditação do Zen e de processos psicológicos e corporais, aquilo ganha uma visibilidade, uma notoriedade absurdamente, Por quê? gigante, assim. Por quê? Por Porque quê? é acessível, porque é prático, porque ele constrói um pacote, né? Ele constrói uma coisa assim, 10 encontros, no começo eram 10 encontros, depois que viraram 8, porque atende a um apelo da cultura, que é essa coisa de meditar, da yoga, atende a um apelo cultural, vai na direção também dessa coisa muito mais associada a bem-estar. As pesquisas da Langer são pesquisas altamente complexas, e elas não têm uma comunicação popular, elas ficaram encerradas, apesar dela hoje ser uma assessora do mundo de negócios, ela escreve sempre para Harvard Business Review, o trabalho dela ser levado de um ponto de vista mais popular para o mundo corporativo, o que ficou mesmo foi o MBSR, o que ficou culturalmente, sei lá, o John Kabat-Zinn vai para Oprah Winfrey, vai, tipo, Full Catastrophe Living vira um livro de bolso dos nova-iorquinos, entendeu? Vira, a coisa já estava na cultura. A gente já tinha passado pela contracultura, já tinha passado pelos anos 70, Beatles, meditando com Maharishi, já estava assentada essa ideia do meditador urbano, entendeu? Do cara que é roqueiro, toca guitarra, depois senta para meditar. Um troço meio beatnik. Então casa tudo, assim, é um zeitgeist, é um espírito do tempo que se forma. Agora eu pulei uma etapa importante aqui, Ana. Na década de 60, final dos anos 50 e 60, alguns monges que vieram para o Ocidente, eles queriam falar sobre um tipo de prática que tem no budismo, que é uma prática de estabilidade atencional. Só que o nome dessas práticas, olha só, um tipo de prática, dentro de milhares de práticas que existem no budismo, um tipo de prática meditativa, onde trabalhava-se com foco atencional. Só que o nome dessas práticas, ou em vietnamita, ou em pali, em sânscrito, eram nomes estranhos para nós. Então você vai falar assim, nós vamos fazer a prática de satipatthana agora. Mas que porra é essa, satipatthana? Nós vamos fazer a prática agora de, sei lá, começa a falar um monte de termos, japonês, chinês. E aí então precisou encontrar uma palavra do inglês que fosse útil ou encaixasse esse tipo de prática. Isso lá nos anos 50, 60. Então o Thich Nhat Hanh tem um livro que se chama The Miracle of Mindfulness. Antes da Langer, antes do Kabat-Zinn, Antes. Tá? Se eu não me lembro, acho que o livro é de 63 ou 67. Não vou E aí, mas é diante dos dois. Antes, os editores. Antes de 75. Os editores, sim, eles escolheram essa palavra mindfulness porque era a que melhor representava numa língua, que é a língua inglesa,
aquilo que a prática, que aquela prática específica de meditação. Então a palavra mindfulness já era usada também na meditação, no universo da meditação. Por quê? Porque era a melhor palavra disponível no inglês para representar aquela prática de treino atencional, que basicamente são as práticas que vão estar no Sutra do Satipatthana no budismo. Então, como os termos são estranhos para nós, orientais, a palavra mindfulness em inglês ficou. Então a palavra ficou habitando o universo do budismo, das pessoas que estudavam e praticavam budismo em inglês, ao mesmo tempo em que ela simplesmente era só uma palavra da língua inglesa e era utilizada na psicologia para retratar processos psicológicos. O que vai acontecer é que o Jon Kabat-Zinn vai juntar esses dois mundos. Isso. Ele junta, o mindfulness que ele traz não é o da Langer. Nem o mindfulness que vai, do ponto de vista epistemológico, não é o da Langer, nem o que vai hoje existir no trabalho do Stephen Hayes e das psicoterapias contextuais, que é muito mais associada... Diga. Agora no congresso da BPMC, eu estava na mesa apresentando, né, os programas de mindfulness. Agora é no plural, né? Então tem o MBHP e agora o BMT. Mais ou menos. Mas eu fiz essa linha do tempo mostrando esse interesse anterior em mindfulness, porque acho que a psicologia contextual que fica falando sobre mindfulness dentro da clínica acaba achando que só a gente que está interessado nisso. Na verdade, várias áreas do conhecimento estão interessadas nisso, né? Como que a gente pode lidar com esse processo atencional? E não só, inclusive, não só dentro da ciência, muito antes da ciência existir nos moldes que existem agora, a gente tinha pessoas preocupadas com isso, se interessando por isso. Né? Mas é importante delimitar a linguagem. É importante refinar a linguagem. Olha, entrou a Rachel aí. A Rachel é uma ex-namorada minha de adolescência. Um beijo, Rachel. Gosto muito de você, querida. Psicóloga também. Ela chama Rachel, sabe por quê? Porque tinham duas Raquéis no grupo. Então, quando a gente falava Raquel, as duas olhavam ao mesmo tempo. Só que uma era com CH e outra com Q. Então, uma virou Rachel e a outra virou Raquel, para poder diferenciar. Beijo, Rachel. Então, assim, veja bem que interessante a gente ver que a linguagem, como é que ficou muito forte para nós essa coisa de que mindfulness é meditação, mas quando a gente olha mais profundamente, se a gente afirma isso, mindfulness é meditação, mas a gente tem que excluir todo o trabalho da psicologia contextual, todo o trabalho da Ellen Langer, toda a história da psicologia em relação à introspecção. Porém, quando a gente está falando desses programas de mindfulness de 8 semanas, que todos vieram baseados no MBSR, todos têm um débito, digamos assim, ou estão sim associados. Por quê? Porque no MBSR você faz a prática de meditação sentada e silenciosa. Tá? Só que olha que estranho, Ana. Sabe o que o Wundt fazia com os alunos dele? Lá no início da psicologia, o que ele pedia para os alunos fazerem? Ele falava para os alunos sentarem em silêncio, com os pés no chão. Aí ele botava uma cadeira do outro lado da sala e falava, me descreva o que é aquilo. Aí a pessoa falava, uma cadeira. Aí ele falava, não, quero que você descreva as cores, a forma, encontre os elementos, as estruturas da sua mente, para diferenciar a experiência imediata da imediata. Basicamente, ele quase que fazia um processo de difusão da experiência lá no início da psicologia, que antecede tudo isso que a gente está falando. Então, é muito interessante quando a gente tem um olhar mais amplo. Eu tenho a felicidade, e você acha que pode dizer a mesma coisa, a gente ter feito uma faculdade de psicologia que nos permite lançar esse olhar mais amplo. Mas muitas pessoas que estão aqui não tiveram isso, né? E receberam essa ideia do mindfulness apenas como meditação. Aí, olha o que acontece. Isso ficou muito forte para nós. Casou tudo, mano. Todo mundo queria meditar, todo mundo queria ser feliz. Aí veio essa ideia de meditação como paz, como os iluminados urbanos, como... Misturou tudo, entendeu? Começou a misturar... Muda a alimentação, muda a forma de consumo e tudo mais. Então você vê, entrou, a partir do lançamento do livro do Jon Kabat-Zinn nos anos 80, virou uma coisa assim, entrou na cultura, entrou assim, como o yoga já tinha entrado, tem que fazer yoga, porque yoga faz bem, as pessoas nem sabem porque faziam, mas já estavam fazendo, né? O mindfulness começou a entrar no final dos anos 80 como uma coisa assim, ó, você tem que fazer parte da sua vida. Assim como fazer ginástica, você tem que fazer isso com um sentido de meditação. Você tem que meditar, você tem que meditar. Então, ficou sendo martelada essa ideia de você tem que meditar. O mindfulness, quando está associado aos programas de 8 semanas, ele está, sim, vinculado historicamente e epistemologicamente à meditação. Tá? Eu te diria assim, por exemplo, num programa como o da Breathworks, que é um instituto da Inglaterra,
historicamente ainda mais ligado, né? Porque a Breathworks é um instituto budista, né? É um instituto ligado a uma tradição budista europeia. Então tá, vamos dizer assim, 100%, apesar de ter um esforço de ser secular, não religioso, tá totalmente imerso. Se você conversar com a galera da Breathworks, você vai ver, todo mundo tem nome espiritual. A própria Vidyamala, o nome dela não é esse, né? Esse é o nome espiritual dela. Né? Então tem uma ligação mais forte. O MBCT, quando eu morei na Inglaterra, eu fiquei pensando assim, ó, vou fazer programa de MBCT dentro da Universidade de Oxford. Esses ingleses, tudo céticos. Lá não vai ter sino, lá não vai ter manto, lá não vai ter... Meu, eu quebrei a cara. Cheguei lá, mano, mó ambiente meditativão mesmo. Sininho, Buda, os contos de Buda, as parábolas de Buda, todo mundo com véu, todo mundo com aqueles bowls de meditação. Eu falei, caraca, esses ingleses são muito loucos também, mano. E aí eu vi que também está presente muito forte, mesmo no MBCT, que é um programa bem científico para tratamento de recaídas de depressão, o vínculo com o budismo. Ah, Tiago, isso é um problema? Isso é um erro? Não, não é um erro. O problema é que a mensagem que fica pode ficar estranha. A mensagem pode ficar dúbia, entende? Porque aí o que nós somos, Ana? Isso se torna um problema quando as pessoas esperam daquele contexto do mindfulness outros, como é que eu posso dizer, outros detalhes da tradição. E Claro, você é monja. Você é monja. Pois Você é monja? Nem perto. Eu tô te perguntando, você é monja? De É jeito monja nenhum. você? Não. Eu sou monge, você me conhece, eu sou monge. Você acharia estranho se eu começasse a ensinar alguma coisa meio como um monge? Ou talvez ficaria um pouco estranho, né? Agora, se eu falasse sobre cérebro, sobre comportamento, sobre processos psicológicos, talvez você achasse que tem alguma coerência, já que eu sou psicólogo há mais de 20 anos, estudo neurociência. Então, o problema é que a mensagem para o emissor, que somos nós, e para o receptor, ela ficou marcada, tanto que muita gente tem o John Kabat-Zinn como se fosse um monge. Teve um evento do Mente Aberta que o John Kabat-Zinn falou, o último, foi maravilhoso. Eu agradeço muito ao professor Marcelo por ter colocado o John Kabat-Zinn. Isso. Não, ele falou o final, tinha várias pessoas fazendo assim, ó. Tipo, no final da fala dele, tipo, Namaskar, tipo, grande mestre, grande guru. E, bom, ele é uma pessoa excepcional, John Kabat-Zinn, sem dúvida. Ele fala brilhantemente. Mas eu tenho certeza que ele não quer ser reconhecido como um grande guru. Ele é só mais uma pessoa na multidão, no sentido de que ele não é um monge, entende? Nem nós. E isso é um risco muito grande quando nós, instrutores ou instrutoras de mindfulness, e tem muita gente que escorrega nessa casca de banana, quando a gente começa a assumir esse lugar. Esse lugar de meio de falar de parábolas, ensinar koans budistas, né? Qual é o som de uma palma só, para onde o vento sopra. Você começa a se misturar com essa imagem da expectativa dos outros querem de você, sendo que você é uma pessoa normal. Né? Você senta para fazer cocô, você briga com seu filho, você fica com raiva, você... É muito perigoso a gente, quando o mindfulness se misturou com a meditação, a gente entrou nesse território meio cinzento de preencher a expectativa das pessoas que querem ir para um grupo de meditação. E eu não sei se a Monge Shin está online aqui ainda, mas eu sempre falo isso, uma das coisas mais dolorosas que eu ouvi, Ana, era quando eu e Daniela começamos a ensinar mindfulness aqui em Porto Alegre, e só existia nós dois e mais 3 ou 4 pessoas em São Paulo ensinando mindfulness, e a Monge Shin, que é uma monja, ela é monja, ordenada no Japão. Ela tá indo online? Tá online. Aí, ela tá aí. Olha, Monge Shin, eu nunca esqueci disso que a gente conversou. Quando a Monge Shin chegou para mim e falou assim, Tiago, as pessoas não estão vindo mais meditar aqui comigo. Sabe por quê? Porque elas querem meditar com os doutores da Inglaterra. Com você, com a Daniela. Elas querem meditar. Eu senti uma vergonha. Uma vergonha. A Monge Shin estava lutando para pagar as contas de luz do dojo dela. Do dojo dela. Porque as pessoas achavam que eu tinha condição de ensinar meditação para elas. Que a Daniela tinha condição. Olha o risco ético e o desrespeito que nós estamos tendo com os verdadeiros monges e monges. Ai, travou. Foi eu que travei ou foi você que travou? Tô te ouvindo. Voltou. Então, esses sim que são verdadeiros professores e professoras de meditação. Ou seja, o que as pessoas que vão para um grupo de mindfulness, eles querem? Se a pessoa quer uma iluminação espiritual, ou quer um propósito mais espiritual, ou quer aprender meditação, quer aprender zazen, eu que vou ensinar? A Daniela que vai ensinar? Você? É uma vergonha isso. Isso é uma sem-vergonhice. Porque esses monges e monges que estão aí, que são verdadeiros professores de meditação,
Eles têm que ensinar meditação. Nós vamos ensinar uma forma, uma estratégia de promoção de bem-estar e autorregulação. A Dani Sopes, que você conhece, ela tem essa frase, que eu nunca mais esqueci. Ela falou, Tiago, o nosso teto é baixo. O nosso teto, ele é baixo enquanto instrutor de mindfulness. Mas ainda assim ele é muito bom. Promover bem-estar das pessoas. Mas eu não estou aqui para ensinar meditação. Por isso que eu continuo falando, e as pessoas não gostam de mim do mindfulness por causa disso, que eu acho uma sem vergonhice quando a gente fica falando que vai ensinar meditação para os outros. Eu medito na tradição há 20 anos, Ana. Eu não ensino meditação, eu sei o que é meditação. Eu sei o que é meditação. Não é o que a gente ensina em mindfulness. Não é. Qualquer um que sentou para meditar no budismo, ou em qualquer tradição contemplativa, sabe que o que a gente ensina não é meditação. Sim, sim. A gente tem, eu vou falar por mim, né? Eu uso a palavra meditação para encurtar o caminho, para dizer para a pessoa que ela vai parar e vai ficar ali fazendo o tal do treino atencional, na verdade, né? Mas lógico, estou aqui para aprender e sempre estarei. Lógico, Sim. vindo da psicologia, essas coisas elas ficam meio confusas, né? E aí é ensinado de maneira confusa. O grupo, como é que eu posso dizer? Eu não sei falar outro termo, comunidade verbal, mas nós, instrutores, de modo geral, quando você entra no perfil de um instrutor aqui no Instagram, quando você vê o que ele está fazendo, ele tá lá com o japamala pendurado no pescoço. Eu ainda uso o sininho. As pessoas gostam muito do sininho, né? Tocou o sino, é hora de fechar o olho. Tem essas questões, sabe, envolvidas, né? Mas que vem da tradição. Eu aprendi dessa forma, vem dos pares, né? E lógico, algo que eu aprendi com Vivian Vargas. Você precisa localizar na sua cabeça o que é que você quer como instrutora, o que é que você quer oferecer, o que você pode oferecer para o seu aluno. Mas essa confusão, Tiago, eu tô ouvindo você e você tá falando, poxa, eu tenho um conhecimento, eu sei o que é meditação, eu sei o que é tradição, mas eu não falo sobre isso. Né? E na formação, por exemplo, a gente estava falando sobre, acho que foi Tamara que disse isso. Você é professora de mindfulness, você não é professora de meditação. Né? A gente, mindfulness, não quer ficar com a mente vazia. A tradição vai ter algumas técnicas que podem levar até esse ponto, enfim, desenvolver várias formas de chegar nisso, mas enquanto professores de mindfulness não é isso que a gente tem interessado. Mas aí que tá, né? Eu acho que você tocou num ponto importante, que é a expectativa de quem pratica, de quem busca a gente como instrutor. Tem gente aí online que é meu aluno de mindfulness. Eu acho que tem cliente da clínica que a gente desenvolve esse estado por outras vias. Não preciso falar para as pessoas que eu estou ajudando elas a observarem seus pensamentos e sua mindfulness. Não preciso dizer. Tem a monja, tem alunos da formação, tem instrutores aí. Eu acho que é um tema que é de interesse de todo mundo, mas principalmente porque essa prática vai se popularizando e eu acho que vai aumentar ainda mais a popularidade disso nos próximos anos. Eu acho que é um caminho sem volta, na minha opinião. Pode ser que não tenha volta, mas acho que é um caminho sem volta. Quando é que essa confusão entre mindfulness e meditação se torna um problema para o participante, para a pessoa que busca a prática? O que é que isso tem a ver com a comercialização do mindfulness? Não sei se cabe a gente entrar nisso já, né? Mas como que, no final das contas, as pessoas vendem mindfulness, o próprio treino atencional, curto, longo, não importa, como uma ferramenta que vai servir a esse paradigma atual de produza mais, renda mais, né? Ou seja, ser um empregado perfeito que trabalhe 40 horas semanais para dar lucro para outra pessoa e consiga produzir bastante no trabalho e consiga 100%, durante a semana, enfim, comer rápido com atenção e por aí vai. Sabe? Já é assim. Uma pergunta muito grande, mas... Não, mas já é assim, eu entendi, já é assim. Mindfulness já é um produto sendo comercializado, inevitavelmente. Deixa eu só fazer mais um recorte também para colocar aqui. Eu, muitas vezes, usei a palavra meditação na divulgação dos cursos. Eu usei meditação dentro do próprio curso. E tentei fazer essa relação entre o treino atencional e a melhoria da produtividade. E é algo que eu venho revisitando. E são 5 anos, vou fazer 6 anos que eu dou aula de mindfulness, Thiago. Então, é um processo, né? Eu estou evoluindo junto com a minha própria eu também. formação. Né?
Eu também. Mas Eu também tô. definitivamente eu não quero ficar do lado de lá, que faz mindfulness para felicidade e para Mas produtividade. aqui tem um ponto, mas aqui tem um ponto interessante. Ó. Não tem problema você usar sininho, você usar japamala. Assim, a princípio não tem problema. Você tem um instrutor até que é de São Paulo, que eu lembro, mas não é quem você está pensando, não. É Ai, outro. Que ele dava as aulas em cima de um cubo, assim, gigante, um cubo. Tipo no lugar mais alto, assim. Que é um troço tipo de tradicionalmente de gurus na Índia, assim. bonito. Agora, provavelmente, provavelmente ele não fazia isso por mal. Eu estou usando esse exemplo para dizer que a gente também, como instrutor e instrutora, é contaminado de todas as formas com essa ideia cultural da meditação. Se você, quanto mais você se adornar dessas coisas, por exemplo, eu tenho conta aqui de Umbanda, quando eu trabalhei como preto velho, eu tenho japamala meu da Nanda Marga, tá tudo pendurado ali, eu tenho Ganesha, cabeça de elefante, tá tudo aqui, ó, atrás aqui de mim no cantinho aqui, tá? Mas não tá no Só que eu não consultório. uso, não tá no consultório nos meus grupos de mindfulness, que eu posso passar uma outra imagem a partir do momento em que eu me adornar dessas coisas. Porque a partir do momento em que eu boto uma guirlanda de flor ao redor do meu pescoço, ou se eu começo a dar ensinamento de koan budista, né, do tipo qual é o som de uma palma só, como fazer com que uma gota nunca seque, eu começo a dar uma mensagem para a cabeça da outra pessoa estranha. A mensagem que eu tenho que passar é que eu tenho raiva de lavar prato. A mensagem que eu tenho que passar É que eu é que eu estou tentando ser eu tenho medo de o falar melhor pai muitas possível, que eu vezes. procrastino. Que em vez de eu ficar com raiva e bater minha cabeça na parede 10 vezes, eu bato 3. Mas que eu sou um ser humano. Porque se eu me adornar demais dessa ideia, dessas imagens que vêm da meditação, e se você conversar com qualquer monge ou monge da tradição, eles ficam putos quando os discípulos começam a ficar. Tanto que no Zen budismo tem muito isso, né, Ana? Assim, quando os discípulos começam a ficar, ó, mestre, encontrei o Nirvana, as histórias dizem que o mestre faz cocô no chão, caga no pé da pessoa, ou arrota, para tentar dizer, mano, eu tô igual você no caminho, sai desse lugar de ficar projetando em cima de mim, entendeu? Para de projetar. Então, assim, o risco que a gente assume. Então, assim, é proibido usar sininho, usar japamala, botar a foto do Dalai Lama atrás. Não é proibido, mas entenda o que está envolvido nesses teus comportamentos. Até porque a pessoa é da tradição, às vezes. Eu participo de uma tradição contemplativa, que é a Ananda Marga. Mas eu não boto foto do meu guru atrás de mim enquanto eu dou aula. Deixa eu até fazer uma piada, Ana. Peraí, só um segundinho. O pessoal da tradição aí nos comentários. Matheus Salina. Olha aqui, Ana. É isso. Esse aqui é o meu guru, tá? Shri Shri Anandamurti, na Índia. Minha prática de meditação religiosa, ele é cheio de estilo, olha aqui, ele usa óculos escuros, é um guru chique, tá vendo? É um guru de óculos escuros. Na verdade, tadinho, ele parece um anão nessa foto, o Shri Shri Anandamurti, mas ele, na verdade, é o meu guru. Assim, eu tenho prática de bhakti, devocional com ele, entendeu? Só quando eu tô ensinando mindfulness para meus alunos, eu não fico assim, ó. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Dewa Parama Brahma, Tasmai Shri Guru Namah. Eu não fico fazendo isso, porque se eu fizer isso, Ana, corre o Tá. risco de eu passar uma outra mensagem, entende? Mas sabe que mas as pessoas fazem outra coisa também. As pessoas fazem assim. Aprenda a meditação mindfulness, aquilo que você mandou no grupo do Iniciativa Mindfulness. Aprenda a meditação mindfulness para uma vida mais plena e com mais produtividade. Você vai conseguir focar em todas as coisas que você quer alcançar na vida. E Matheus está pedindo para você contar a metáfora da chuva cai e a grama cresce. Não, ele tá sacaneando, eu não vou contar isso, ele tá querendo sacanear os outros aí. Mas as pessoas não necessariamente fazem enfim, entoam as coisas da tradição. Não, claro que eu exagerei aqui, eu fiz uma caricatura, um Mas exagero. as pessoas falam de fato, vamos meditar para melhorar o foco. Não, e às vezes bota um chale, um manto, faz um namaskar, um namastê, manda um gratiluz, assim. Tem uma expectativa social disso. Isso é gostoso, Ana, não tem problema. Ó, Lucas, todo mundo gosta. você, Thiago, com essa voz. A gente vai fazer um Com essa voz, né? Thiago.
É. Todo mundo tem que usar Guru Brahma, termo. Guru Vishnu. É. Não, então, assim, ó, o que que acontece, Ana? É tudo muito sutil, sabe? Quanto mais humano eu me apresentar enquanto instrutor de mindfulness, humana, menos risco eu tenho de preencher as expectativas. E em relação a esse efeito igreja, esse efeito venha para cá e todos os seus problemas serão resolvidos, ou venha ter a performance do século. Esse final de semana, Ana, para você ter ideia, eu quero mandar um abraço para ele até, um piloto de automobilismo me contactou, tá? Um piloto de automobilismo, e falou assim, eu tenho 3 dias para fazer uma prova e eu preciso ir bem nessa prova. Me faz ir bem nessa prova. Me faz ir bem. Eu vou correr a prova já no domingo. Eu entendo o que, que ele queria. Porque a mensagem que tá chegando até ele é a seguinte, meu, você tem que fazer o tal do mindfulness aí, mano. Porque o troço é pra sua mente, pra deslocar o poder da mente, sacou? É um troço assim, chega a informação para as pessoas assim. Eu falei com ele, falei, meu, eu não, até domingo, eu não consigo fazer nada, a não ser a gente conversar, você me dizer quem é você, quem sou eu, né? Como é que eu vou? Eu não tenho como, pum, eu não tenho como tocar no ponto da testa dele, dar iluminação para ele cair em nirvana e poder sair voando e ultrapassar todos os pilotos. Mas eu entendo a expectativa, então tem uma expectativa social de que o mindfulness preenche esses lugares. A gente vive numa sociedade altamente distraída, estressada, e alguém fala assim, ó, tem o mindfulness aí, cara, o pessoal estuda em Harvard, em Oxford, você tem que fazer isso aí. E é óbvio que as pessoas vão usar isso como propaganda, meu. Meu, mindfulness é um produto como Theta Healing, como barras de Axis. A gente tem que parar, a gente tem que soltar e aceitar que já virou, já era. Já virou produto. Quem fizer a melhor propaganda, se você pegar um ator da Globo famoso e botar para dar um depoimento e botar no Instagram, meu, seus grupos vão bombar. Ponto final. Não importa se é outra pessoa lá que ninguém conhece, estudou 20 anos na Inglaterra. Vão ter 3 pessoas interessadas naquela expertise daquela outra pessoa. E como é que Tá isso cheio de pode ser um jornalista dando prejuízo curso de para quem mindfulness. pratica, Thiago? Ué, o Entender prejuízo? se eu. Que as pessoas vão pirar, Ana. As pessoas vão passar mal. As pessoas não vão melhorar. Por quê? As Porque pessoas. veja que a pergunta que eu tinha até pensado em fazer para você, né? Por que que se existe essa banalização do olhar para dentro, que esse girar a câmera para dentro, quem foi meu aluno, eu aprendi com o próprio Thiago, Que aprendeu com a Tamara. que aprendeu com a Tamara. Mas aqui, desde o ano passado, eu tenho ensinado isso para as pessoas, girar a câmera para dentro, né? Girar a câmera para dentro é olhar para esse mundo embaixo da pele, Interno. ou no limite da pele, que envolve Moleque, psicóloga comportamental. Eu Muito tenho bem. que fazer as honras de skin, né? Não é que eu vou deixar ele pra lá. O mundo debaixo da pele, isso aí. Embaixo da pele é maravilhoso. É de skin, né? É maravilhoso. Skin, né? É maravilhoso. Inclusive, o livro. Esse mundo embaixo da pele que envolve nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, e que a gente passa a maior parte do tempo tentando fugir, esquecer, fazer de conta que não existe, coloca pra debaixo do tapete, a gente come pra fingir que não tem, a gente bebe pra fingir que não tem, a gente, né? Compra para esquecer os problemas, ou seja, não sentir, a gente está o tempo todo. Quando a gente pratica mindfulness, essa atenção ao momento presente, a gente está trazendo atenção para isso. Né? A gente está, basicamente, a grosso modo, já que você falou aleatoriamente sobre as coisas, né, que estavam na cabeça, e eu vou falar também. Basicamente, a gente está parando de fugir de um mundo que a gente fica tentando fugir o tempo todo, entendeu? Que a gente não suporta. Então, quando a gente para na prática de atenção plena ao momento presente, envolvendo estímulos externos e internos, a gente está parando de fugir de nós mesmos. Aí o bacana eu vou fazer prática de mindfulness para melhorar meu rendimento nos estudos. Sei lá. Só que antes de melhorar o rendimento nos estudos, pode ser que isso aconteça, mas a gente vai ver tanta coisa, né? Então, eu acho que a pergunta é, né? Se existe uma banalização desse olhar para dentro, como se fosse uma coisa muito simples. E aí é foda, xinguei. É foda, vou xingar de novo. Por quê? Geralmente a pessoa que está ensinando, ela está num contexto cultural, ela está tomando, sei lá, às vezes Rivotril para dormir, Ritalina para acordar, e vai te ensinar mais, tipo, né? Entendeu? Ela está num contexto cultural que tem um conforto melhor do que o seu, já passou por não sei quantos anos de terapia, já medita não sei quanto tempo. Isso é uma coisa, né? Mas a pessoa chegando lá, querendo essas respostas, querendo essa praticidade para resolver seus problemas, ela vai olhar para dentro e ela vai encontrar algum tipo de sofrimento, vai tentar fugir, aí
por exemplo, como eu já vi na minha frente, né? Crise de ansiedade, recaída e por aí vai, né? Existe a banalização do olhar para dentro, é isso que tem sido comercializado. O tal do Mac Mindfulness tem passado por cima das dificuldades de olhar para dentro, do cuidado para olhar para dentro. E se no final das contas as práticas de mindfulness servem sim para esse paradigma e por isso que as pessoas procuram no final das contas, né? Há uma banalização. Bom, banalização não tem nem dúvida, né? Só que no meu Instagram eu vou rolando o tempo inteiro, tem ali propaganda de todo tipo de mindfulness. Vai ter propaganda de pessoas sérias, inclusive mesmo pessoas que têm mais esse estereótipo da meditação, isso não significa que são maus professores ou professoras não, tá? Eu diria só que estão num terreno um pouco mais arriscado do que quando a gente consegue deixar isso claro e separar, mas olha, Ana, apesar de ter virado já assim um produto, igual de vez em quando eu mando lá os print screens das coisas que chegam para mim, do tipo, curso de mindfulness, venha aprender a 10 vezes de 5,90, 10 vezes de R$ 10, ou seja, já tem uma preocupação com preço no mercado. Quando o mercado começa a já ter concorrência de preço, significa que o produto já tá posto, entendeu? Ou seja, quem tiver o melhor marketing, quem tiver botar o ator da Rede Globo, botar a pessoa chorando, sei lá, minha vida transformou chorando, usar marketing agressivo, vai pegar essa parcela de interessados que estão mais preocupadas no preço, né, do que na qualidade. E isso tem um outro problema também, que é a acessibilidade do produto. De fato, não é um produto caro para a classe média. 700 a 1.000, a 1.500, R$ 2.000 o grupo de mindfulness, é um produto elitizado, é um produto para classe média, média alta, tá? Então, assim, a gente tem uma faca de dois gumes aí, que a gente precisa acessibilizar, mas quem acaba acessibilizando são pessoas que às vezes não têm uma formação sólida e botam um preço lá embaixo. Eu recebi vários marketings um dia desse, de um curso de mindfulness bem barato, com um professor que era professor do Yoga de Rose, entendeu? E que depois eu fui ver, não tem formação em mindfulness. Então, assim, eu falei, puta, meu, o que essa pessoa vai ensinar? Então, ela vai misturar um yoga com pranayama, ou ela pegou um livro desses workbook e vai replicar o livro com os alunos. E aí todos os riscos que você falou, de uma pessoa estar mal orientada, de uma pessoa ter crise de ansiedade, porque virar a câmera para dentro e encontrar esse universo interno significa encontrar ansiedade mesmo, encontrar procrastinação, encontrar medo, encontrar tristeza. Então, assim, se o instrutor ou a instrutora não estão seguros e bem preparados, não tem uma equipe, não tem supervisores, supervisão, não tem uma tradição de professores de mindfulness que podem ajudar, ou colegas de mindfulness para poder trocar, o risco dessa pessoa fazer mal ao outro é grande, mesmo que essa não seja a intenção. Então, assim, virou produto e o preço abaixou, está acessível. Por outro lado, eu fico feliz porque eu vejo que as pessoas boas do Mindfulness estão fechando grupo. Então, você fecha grupo, a Clarissa fecha grupo, meus colegas lá do CPM, que são bons professores, fecham grupo, os meus colegas lá do NUME de Belo Horizonte fecham grupo. Ou seja, as pessoas estão fazendo grupo com pessoas que eu sei que são sérias e boas. Por outro lado, tem uma massa enorme que está indo para o Mindfulness, esse do marketing agressivo, ou do mindfulness que mistura com tudo, com constelação familiar, com CNV e entra nesse universo maluco assim que às vezes não é tão responsável. Então já era, é um produto, é isso aí, o bagulho é doido. Gebara acabou de entrar aí. Ô Gebara, gente boa. Eu vou lhe dizer um negócio que tava na minha cabeça. Eu uso um vídeo do Gebara, viu? Eu uso um vídeo do Gebara dele fazendo mindful walking. Da caminhada, eu uso com meus alunos amam o seu vídeo, Gebara, da caminhada, só para te dar um feedback. Faça mais, seu trabalho é muito bonito. Vai lá, Ana. Que eu ia perguntar, que eu ia falar, ia colocar, talvez, é só uma... Que medo, alguém falou que medo. Não, gente, vai fechar, todo mundo vai fechar grupo, olhar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem 5 anos que eu trabalho com isso, e eu não estou perto de chegar na minha tranquilidade enquanto instrutora, sabe? Quebro minha cabeça, pratico e tento sempre revisitar de maneira ética. E eu acho que a saída é ética, né, Thiago? A gente, como essa coisa que você disse de Dani, nosso teto é baixo, mas é muito bom. Eu achei isso maravilhoso, assim. Acho que uma saída ética de talvez deixar claro para as pessoas o que é que você vai entregar. Porque a pessoa vai chegar lá querendo a iluminação, querendo a tranquilidade, querendo a paz,
querendo parar de sentir coisas difíceis, né? O que é Querendo digno, o parar que é de... louvável, é um direito das pessoas, né? Exatamente. É tudo bem elas Eu também quererem. quero parar de sentir, mas existe um processo Claro. até a gente conseguir aprender a lidar com nossos sentimentos, nossas questões, nossos impulsos, nossa autocrítica. A gente vai passar por um processo antes de chegar lá, né? E aí talvez a ansiedade do próprio instrutor de oferecer o que o cliente, o que o paciente, o que o participante, olha a minha linguagem da clínica, deseja, Sim. espera, acaba fazendo a gente atropelar as coisas, né? E não perceber. Uhum. Aí, poxa, talvez... O que você acha de a gente fazer uma outra live para apresentar o BMT para as pessoas? Né? Que Pode ser, a gente marca e faz, né? o BMT me contempla tanto enquanto instrutora de fazer uma coisa mais flexível e adaptada Ô, Ana, de cada participante. porque é o único protocolo, não é puxar sardinha pro meu lado não, Mas tá? puxemos, Mas né? quando eu morei na Inglaterra, eu fiz grupo de MBSR lá com o professor Michael Chalskerson, fiz grupo de MBCT dentro de Oxford, e fiz o meu trabalho com a Tamara, e a minha conclusão foi assim, é o único protocolo que está nesse universo da meditação dos protocolos, lembra que eu falei do MBSR? Tudo que vem depois do MBSR está ligado à meditação, é o único protocolo que, apesar de ter muita influência da filosofia chinesa, nos movimentos do Tai Chi, ele está 100% ancorado em neurociência e ciência comportamental. Que comportamento está em função de quê? O BMT, ele é contextual. Para quem entende de psicologia contextual, se ouvir o BMT, ele é psicologia contextual mais neurociência. Então, é o único protocolo que contempla isso. Os outros, não é que ele é melhor que os outros protocolos. Ele não é melhor. Mas se você gosta dessa linguagem, é um protocolo que vai te contemplar nisso. Todos os outros protocolos vão ter muito forte essa dança com a meditação e com essa linguagem, Namaskar, Namastê, e Buda, e contos. Então você vai ter que conseguir limpar e ver o que você quer. Então por isso que vale a pena a gente fazer uma live mesmo, porque o BMT contempla muito essa visão mas secular. O BMT, que é o seguinte, o BMT é o Body Mind Training, que é oferecido pela Iniciativa Mindfulness com o Thiago, com a doutora Tamara Russell, Dani Araújo, Matheus e Clarice, o pessoal da Casa do Horto. Eu não sei falar sobre Clarice Minhana, o nome da minha esposa também. As Alminhanas, são 4 Alminhanas, Que, enfim, a segunda formação que eu estou fazendo, mas o que o BMT contempla, que eu entendo, né? Eu não sei como é que tá os outros protocolos agora, porque nunca mais eu fiz nenhuma outra formação nos outros protocolos. Mas essa flexibilidade, entender que quem vai perceber o que é que você precisa naquele momento, o tipo de prática que você precisa naquele momento, é você, é o participante. Então a gente basicamente primeiro treina essa observação, treina essa investigação interna, para depois você criar uma relação que você, né, se orientar ali com sua dor e com o mindfulness, para perceber o que é que você precisa. Aí uma atenção, Clarissa Alminhana. Isso. Nós somos casados com irmãs, né? A minha esposa. São 4 irmãs. Eu casei com uma, o Matheus casou com a outra, e outros 2 casaram com as outras 2. Os outros 2, eles estão só na tradição, não estão no mindfulness. Um tá na Inglaterra, mora na Inglaterra, uma irmã mora na Inglaterra, a outra é um professor de geografia aqui em Porto Alegre, o Renan. Um abraço pro Renan. Eu tô com tanto ódio dessa formação ser online, você não tá entendendo. De ser online? Porque eu queria... Porque a parte vivencial é muito gostosa, né? A parte vivencial é muito gostosa, a gente não tá podendo... Não tem como deitar, não tem como cochilar às vezes na aula. Tomar uma cerveja escondida no final do dia, escondida, uma cervejinha. Na galera da uma cerveja aqui, sempre movimento cerveja escondida. Sempre movimento. Todo mundo cai na cerveja escondida também. Pois eu acho que bom. Contemplou alguns dos nossos objetivos aqui. Assim, se a gente pudesse falar, é isso, se eu afirmar que mindfulness é meditação, se eu afirmar categoricamente, tá errado. Porque, de novo, só pra gente resumir, a gente vai ter que jogar o trabalho da Langer fora, o trabalho do Stephen Hayes. Depois a gente pode fazer uma live só sobre DBT, porque DBT pra mim é um troço estranho, essa mistura do Zen budismo na Marsha Linehan. Depois a gente faz uma outra. Mas a gente pode fazer depois sobre isso, mas basicamente assim, não posso afirmar categoricamente que mindfulness é meditação. Mas quando eu falo dos grupos de mindfulness, esses grupos de 8 semanas, tem uma ligação muito forte sim com meditação.
No trabalho da psicoterapia do consultório, nas tradições da psicoterapia contextuais, não necessariamente. Em geral, não. Então, cuida para afirmar categoricamente que mindfulness... Uma coisa mais errada do mundo é mindfulness vem da palavra sati, que significa blá, blá, blá. Todos os artigos falam essa mesma merda. Toma cuidado para ficar repetindo isso aí igual papagaio. Por quê? Mindfulness é uma palavra da língua inglesa. Como é que vem de sati, se é uma palavra do inglês? Como é que vem de uma palavra? Terapias contextuais. Esse texto de Tiago tem. Ó, esse livro aqui, por exemplo, Mindfulness e Psicoterapia, ele é bonito, mas é o seguinte, é 80% budista. É cheio de budismo aqui, mano. Então, assim, ó, mas você vai ver os autores, são todos budistas. É maravilhoso o livro. Mas será que isso aqui representa todo o universo de Mindfulness e Psicoterapia? Não tem uma palavra sobre RFT, não tem uma palavra sobre FAP, não tem uma palavra sobre DBT, não tem nada. Será que isso aqui representa tudo que existe sobre Mindfulness e Psicoterapia? Ou será que deveria chamar Mindfulness e Psicoterapia segundo a psicologia do budismo? Seria mais adequado o título desse livro. Nesse livro em momento nenhum, mas eles citam a psicologia budista. E aí fica essa questão, né? Que é um outro universo, que é uma outra conversa. Contextualista é um outro universo, exatamente. Aí é outra live. Aí é outra live. Mas enfim, eu acho que a gente chegou lá. Ó, Renato. Ó, Renato faz o swing meditativo. Ah, moleque. Renatão, swing meditativo, todo mundo peladão, fazendo ali a meditação. Mas não é sacanagem não, viu? Não, mas não é sacanagem não, é sério o troço. É para trabalhar os nossos valores, é para trabalhar os nossos porquês. E não é putaria não, viu? O trabalho do Renato é maravilhoso. Sigam ele lá, Meditação Criativa. Tiago tem um texto, não sei se tem outro artigo, mas Tiago tem um texto no livro Terapias Contextuais, Terapia Comportamentais Contextuais, eu não lembro. Contextuais. Mas é o primeiro capítulo. Eu acho que vocês acham facilmente esse livro. Eu gosto desse livro. Para quem é psicólogo é bom, né? Para quem é psicólogo comportamental. Não, mas o melhor de tudo é o primeiro capítulo da minha tese. Infelizmente... olha, a Monji Shin não tinha ouvido a palavra mindful. E ela é americana, né? Ela é norte-americana. É porque normalmente as pessoas de língua inglesa usam a palavra aware. Aware, não, elas usam I'm aware of it. I'm aware of it. Mindful é uma palavra que caiu em desuso, de uso popular. Mas ela é simplesmente um substantivo. Isso, ela falou que depende da região. É uma palavra que ficou... Ó, eu tô pronto pro swing, hein, Renato? Tá mandando aí eu ir pro swing, eu tô pronto. Olha, eu posso já começar a tirar minha roupa aqui, se quiser. Não é algo muito bonito de se ver, não, mas... O livro tá... Eu tô pronto pro swing. O livro tá longe daqui, Celina, mas eu vou publicar depois dos stories o livro. Que é isso, eu acho que é melhor do que o livro ler esse primeiro artigo da tese de Tiago. Mas nesse artigo ele fala assim, para começo de conversa, mindfulness é uma palavra. Então, assim... Isso. Calma. Aí você fala sobre mindfulness é uma palavra, os usos no inglês, depois você apresenta linger, depois você apresenta, se eu não me engano, você começa a falar sobre o MBSR, depois você fala do DBT. Faltam 2 minutos para acabar. Eu tinha um negócio. Inclusive, só para jogar uma bomba na mente das pessoas, 2 minutos, eu vou jogar uma bomba. Os gregos estoicos e epicuristas, Pronto. Minha mulher entrou aqui, vou mandar um beijo para minha mulher, beijo. Os gregos estoicos e epicuristas também falavam de práticas de atenção plena, para não falar que veio só do budismo, só para essa provocação. Ainda tem isso, só fazer essa provocação. Ainda tem a filosofia falando disso, né? A filosofia. O estoicismo também tem muita coisa a ver com o que a gente... Total. Ou seja, minha gente, ética, não fica prometendo para a pessoa que você vai entregar uma coisa que você não vai entregar. Tenta entender com a necessidade do participante, respeitar a necessidade do participante, alinhar as expectativas do participante com você. A gente pode fazer uma parte 2 desse debate. Você pensa em novas perguntas, a gente faz uma parte 2. Viu? E você me diz também, tá? Tá. Então tá. E a gente, muito obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo pro meu guru, Shri Shri Anandamurti Jai. Beijo pro meu guru. Beijo para você, Ana. Não essa brincadeira não. Beijo para todo mundo. Foi uma piada sem graça. Tchau, tchau. Beijo, galera. Shri Shri Anandamurti Jai. A gente nem falou dos nossos cursos. Tem 40 segundos, ó. Tem curso de mais. Dia 13. Com inscrições abertas. O meu também. E, enfim, procurem saber do BMT para quem for instrutor e se interessar. Isso, dia 13 começa o meu e tem curso da Ana também. Beijo. Beijo.